Hello, pessoal do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos hoje para a nossa segunda aula de inglês online. Espero muito que vocês estejam aproveitando bastante, estando em casa, fazendo as atividades, estudando todas as matérias da professora, ok? Então vamos lá. Peguem a apostila de vocês. Hoje nós vamos para a página 33, page 31. Vamos começar com a lição Summer Camp. Nessa lição, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o vocabulário de esportes e atividades que a gente faz geralmente ao ar livre. Então, Summer Camp é o acampamento de verão. Nos Estados Unidos é muito comum o acampamento de verão, porque geralmente verão são as férias escolares. Então, eles têm muito costume de unir, juntar todas as crianças, mesmo estando nas férias. É a nossa colônia de férias aqui do Brasil. E eles acabam fazendo acampamentos e piqueniques e muitas atividades ao ar livre. Então é isso que nós vamos falar agora, ok? Chamo vocês para ir para a page 34, página 34. Temos o warm-up. Warm-up é sempre um texto que a gente lê e discute um pouquinho. Nós não teremos a discussão, mas eu vou ler o texto com vocês, porque aqui nós temos as figuras e temos um vocabulário muito importante, que são os esportes que nós vamos aprender nessa lição, ok? Então, eu vou ler o texto para vocês, aí eu vou explicando conforme a gente vai fazendo, tá bom? Summer camps are part of a cultural tradition in English-speaking countries. Então, o acampamento de verão, ele faz parte da cultura dos países que falam inglês. At a summer camp, the kids practice many different kinds of fun activities and get to make new friends. Então, os acampamentos de verão servem para que as crianças possam praticar esportes, atividades com outras crianças e também a interação faz com que eles consigam fazer novos amigos. What are common things they do at the summer camp? Então aqui tá perguntando pra gente, quais serão as atividades que eles costumam fazer? Here are a list of activities. Check the ones that you think are not part of summer camp programs. Então nós vamos ver a lista de atividades e vocês já têm a primeira atividade para fazer, que é marcar um xizinho nas vamos colocar diferente, nos esportes que vocês acham, ou nas atividades que vocês acham que não fazem parte do acampamento de verão. Vamos lá, então? Então, nós temos soccer, que é o futebol, horseback riding, que é a cavalgada, arts and crafts, que são trabalhos manuais, watching TV. Será que assistir televisão faz parte das atividades de acampamento de verão? Kayaking. Já pensou andar de caiaque? Playing video games. Será que jogar videogame faz parte de atividades de verão do acampamento? Archery. Já pensou que legal aprender a atirar, né? A fazer atividades de arco e flecha? Beisebol. Jogar beisebol. Beisebol é muito comum nos Estados Unidos. Going shopping. Será que fazer compras faz parte das atividades de acampamento de verão? And wall climbing. Fazer escalada. Então, vocês têm... são 3... Já vou dar dica, hein? São 3 atividades que não fazem parte do acampamento de verão. Eu peço que vocês marquem um xizinho que na continuação eu já corrijo com vocês. Então, se você marcou watching TV, playing video games and going shopping, está correct. Essas 3 atividades não fazem parte do acampamento de verão, porque como eu já expliquei para vocês, acampamento de verão são atividades ao ar livre. Então, jogar videogame, às vezes, dependendo do lugar, nem vai ter como ligar o videogame. Watching TV, sem televisão. E going shopping, como vai fazer compras? Não tem jeito. No problem, ok? Então, essa foi a nossa primeira atividade. Peço que vocês sigam para a page 35, página 35. Nós já vamos começar também com um texto.
Let's read. Então, nós teremos um texto e atividades de acordo com o texto, ok? Também vou ler esse texto já conversando com vocês, contando para vocês o que ele está falando e ajudo vocês com as atividades a seguir. So, let's go! Read the conversation between two kids at summer camp. Então, nós vamos ler um diálogo entre duas girls, né? Que vocês podem ver a figurinha aí, duas kids. E elas estão conversando sobre o acampamento de verão. Let's go. Julie asks, are there any interesting activities today? Is there a kayaking trip? A Julie perguntou, tem alguma atividade interessante hoje? Será que tem alguma viagem de caiaque? Valerie answers, there is a cool canoeing trip planned. It's at 4 o'clock. There are many places to see. We stop at the riverside for a picnic and go hiking. There is an awesome waterfall in the area. There aren't many canoes. Is there anything so cool? Então, a Valerie respondeu à sua amiga. Tem uma ótima, uma divertida viagem de canoa planejada. Será às 4. It's 4 o'clock. Tem muitos lugares para a gente ver, tem muitos lugares para que a gente possa conhecer. We stop at the riverside for a picnic and go hiking. Então, nós vamos parar na beira do rio, então vai estacionar a canoa para fazer um piquenique e ainda passear, caminhar, fazer trilha. There is also waterfall. O waterfall é queda d'água ou cachoeira. Então, ela disse que tem uma linda, uma maravilhosa cachoeira nas proximidades do lugar onde eles estarão. E aí ela faz uma observação, que não há muitas canoas ali disponíveis. Aí ela faz uma perguntinha, será que há algo interessante? E a Julie says, we better run, é melhor nós corrermos. Então ela achou super interessante todas as atividades que serão feitas e vamos, né, hurry up, para que possam aproveitar e fazer essas atividades. So, let's go to the activities. Vamos para as atividades. Number 2, answer the questions according to the text. Então, vocês vão responder as perguntas de acordo com o texto, tá? Letter A, what time is the canoeing trip? Então, a que horas será a viagem de canoa? Tá lá no textinho, falei para vocês. Vocês vão colocar em forma de número? Não, porque vocês sabem escrever as horas por extenso. Então, vocês vão colocar it is at e o horário. Na verdade, a frase está certinha no texto, ok? Letter B. Where do they stop for a picnic? Onde eles vão parar para fazer o piquenique? Também está no texto, a frase está perfeita escrita no texto, ok? Ou então vocês podem escrever que eles vão parar, né? They stop at, e aí o lugar onde eles vão parar, certo? Na atividade já seguindo, atividade number 3, que também é sobre o texto. Observe the pictures. Take words from the text to describe them. Então, nós temos algumas... Eu não vou mostrar muito de perto porque o meu tá pronto. Temos 3 figuras aqui. E vocês vão tirar o nome delas do texto, tá? Então, a primeira é um... Se eu falar, vai dar a resposta, mas tudo bem. É um caiaque. Então, qual é o nome da atividade que se faz com caiaque? Podem retirar a palavrinha do texto. Na segunda figura, aqui embaixo, também temos um tipo de embarcação, que são as canoas. Vocês vão olhar lá no texto e colocar o nome da atividade aqui no quadradinho, tá? E por último, a queda d'água, que eu expliquei para vocês, falei para vocês durante o texto. Então, vocês vão também lá no texto te retirar a palavra queda d'água ou cachoeira em inglês. Continuando então, agora na página 36, nós temos um pouquinho de gramática. Vamos ver o que de estrutura gramatical, estrutura de frases nós teremos, certo? Let's go! There is and there are. Então, nós vamos utilizar duas estruturas
para dizer coisas que tem e que há. Um exemplo disso é o texto que nós trabalhamos agorinha, onde a Julie e a Valerie estão conversando sobre o acampamento de verão. Elas falam uma para a outra que no acampamento de verão tem tal atividade. Será que no acampamento de verão tem tal coisa? Então é esse tem que é o there is e é o there are. Qual que é a diferença de um para o outro? Quem vai se lembrar? There is, nós usamos para falar no singular e there are, usamos para falar no plural. Então, nós vamos ler aqui, eu vou ler para vocês, já vou explicando e assim vai ficar mais fácil de fazer as atividades, ok? Let's go! These forms are used to say that something exists at a certain place or it happens there at a point in time. Então, aqui fala que o there is e o there are são formas utilizadas para dizer que existe alguma coisa em um certo lugar, ou que acontece em certo tempo, em certo horário de tempo. For example, um exemplo bem simples. Tem aula de inglês online do 5º ano, na terça-feira, às 10 da manhã. Então, there is English virtual class for 5th grade at YouTube, no YouTube, on Tuesday at 10 p.m. Então, eu falei que existe, que haverá aula de inglês na terça às 10 horas da manhã, certo? So, let's go. Look at the examples from the conversation. Follow the instructions in sequence. Então, eles aqui no quadro explicativo para vocês estão utilizando frases do próprio texto que nós falamos da Julie e da Valerie. E eu vou ler com vocês já explicando. Então, vamos começar no quadradinho dos affirmatives, que são frases afirmativas, positivas. There is a cool canoeing trip planned. Então, existe uma ótima viagem de canoa planejada. Então, é para dizer que há a viagem de canoa. There are many places to see. Então, haverá muitos lugares para ver. There is an awesome waterfall in the area. Então, tem uma queda d'água, tem uma cachoeira, eu ia falar canoa. Tem uma bela cachoeira para ser vista na área. Então, aqui a diferença a gente vê apenas no there is e o there are. There is a cool canoeing trip, que é uma viagem só, então, singular. There are many places to see, então, haverá vários lugares para ver. Então, por isso o plural, ok? Na próxima linha, negative form, ok? There aren't many canoes left. Onde a Valerie explica que não haverá muitas canoas esperando por todos disponíveis. Então, fala na negativa. There aren't é o mesmo que there are not. Toda vez que nós tivermos o not, então as frases serão negativas. E por último, interrogative. Acontece da mesma forma que o verbo to be, que vocês já estão acostumados. O verbo troca de lugar com o pronome. Aqui, nesse caso, o verbo também vai trocar de lugar. Então, ao invés de ficar there are, para fazer perguntas no plural, nós usamos are there. E no singular, ao invés de ser there is, nós usamos o is there para fazer a pergunta. Então, vamos lá. Are there any interesting activities today? A Julie perguntou. Tem alguma atividade legal e interessante para fazer hoje? Aí utilizamos are there, porque ela já fala no plural de atividades, ela faz a pergunta no plural, e como é uma pergunta, trocamos de posição o there are por are there. E uma pergunta no singular, is there a kayaking trip? Será que tem uma viagem de caiaque? Como é uma viagem só, is there. Is there anything so cool? Então, há alguma coisa legal? Tem alguma coisa legal? Como está perguntando de uma coisa aleatória, então usamos o singular. Remember. Tem um quadradinho do remember aqui embaixo. Isso a gente já bateu bastante também. A plus consonant sound and
plus vowel sound. Então, o a e o an, eles são artigos que indicam um e uma. O a nós utilizamos antes de palavras que começam com consoante e o an utilizamos antes de palavras que começam com vogal. Não se esqueçam, hein? Isso será muito importante para a nossa próxima atividade. Seguindo agora a page 36 and 37, serão as nossas atividades de hoje, ok? Vou explicar todas para vocês e estaremos finalizando a nossa aula. Olha só que beleza! Exercise number 1, já, page 36. Não vou mostrar muito de perto que o meu tá pronto. Write the negative form. Muito fácil. Vocês têm letter A, B and C, letra A, B e C, já com frases na forma positiva, né, afirmativa. Vocês vão passar para a forma negativa, que é utilizá-la da mesma forma, só acrescentando o not depois do verbo to be. Então, letra A. There are many places to see. Existem muitos lugares para ver. Como eu vou dizer que não há muitos lugares para ver? Como eu já comentei com vocês na explicação, é somente acrescentar o not após o verbo to be. Essa frase vai servir de exemplo para vocês. Vai ficar There are not many places to see, ok? Então, vocês vão fazer letra A, B e C. Já na page 37, exercise number 2, vocês vão fazer o contrário. Vocês têm frases na forma negativa e vão fazer as mesmas frases na forma positiva. Como eu vou fazer isso? Tirando o not, que é o que faz a frase ficar da forma negativa. So, letter A and B. Vocês têm duas frases, letra A e letra B. Letra A. There aren't too many canoes left. Não tem muitas canoas disponíveis. Então, como que eu vou dizer que tem muitas canoas disponíveis? Tirando o not da frase e reescrevendo como ela vai ficar. A segunda é uma pergunta. Vocês vão escrever a pergunta da forma afirmativa. Now, on exercise number 3, agora no exercise 3, write the interrogative form. Vocês vão fazer as frases que estão na forma positiva, estão as três na forma positiva. Vocês vão fazê-las em formato de pergunta. Lembram como é que a gente faz a pergunta? É a mesma frase, só vai mudar o verbo to be de posição. Letra A. There is a beautiful waterfall in the area. Então, tem uma linda queda d'água na área. Como eu vou fazer isso? Se transformar em uma pergunta, troco o verbo to be de posição. Vai ficar como exemplo para vocês. Is there a beautiful waterfall in the area? E não esqueçam do ponto de interrogação no final, ok? Vocês vão fazer A, B and C. Letra A, B e C. Agora, o último exercise number 4, on page 37, na página 37. Put the words in order to form affirmative sentences. Então, vocês têm letra A, B, C e D, com palavrinhas todas bagunçadas, fora de posição. Vocês vão colocá-las em posição, né, na posição correta para formar as frases afirmativas. O que nós precisamos? Usar o there is e o there are e o restante da frase. Todas as frases podem ser encontradas no texto ou também na explicação e nas atividades anteriores, ok? Vamos lá. Letra A, já vou fazer de exemplo para vocês. Temos as palavras a, there, fireplace, is. Então, nós sabemos que a nossa frase afirmativa tem que começar com o there, que é o que vai trazer fazer a frase ficar com o a, com o existe. Então, a primeira palavra, there. Nós sabemos que temos a, fireplace and is. Verbo to be da frase, is. Então, já ficou. There is. Nós sabemos também que o objeto vem por último, então o artigo vem primeiro, que é o a e o an, que nós conversamos, que eu expliquei para vocês, que é o uma em inglês. Então, there is a fireplace, que é a nossa última palavra. Essa é a estrutura da frase. Então, vocês vão fazer da mesma forma, letra B, C e D.
Bom, pessoal, então essa foi a nossa segunda aula de inglês online para o 5º ano. Eu espero muito que vocês estejam conseguindo acompanhar, aproveitando bastante que estão em casa para estudar, para fazer as atividades. Se tiver alguma dúvida, eu já falei, mas volto a retornar, volto a falar para vocês que podem entrar em contato com a tia Gisele ou deixar comentário aqui embaixo. A teacher está sempre vendo os vídeos para ver se tem algum comentário, alguém perguntando alguma coisa. É muito importante a interação de vocês, tá? Então não deixa de falar para mim se tá indo tudo bem, se tem alguma dúvida com as atividades. Em breve eu estarei corrigindo todas essas atividades que nós estamos fazendo, ok? Então, aproveitem bastante, não vejo a hora de estar com vocês novamente, estou morrendo de saudade. E qualquer coisa vocês entrem em contato para avisar a gente se tiver algum problema, alguma dúvida, ok? Então, bye bye!